Nesta manhã, nós estamos aqui para agradecer, adorar o Senhor nosso Deus e também para falar a Ele aquilo que está no nosso coração. Então, mães, nesse momento, para um pouquinho e pensa um pouquinho nessas mulheres que inspiram. Existem no mundo muitas mulheres que inspiram, mas nós temos algumas mulheres na Bíblia que trazem inspiração para a nossa missão de mãe. A mãe, ela tem uma grande importância na vida do ser humano. É um privilégio gerar uma vida. É algo divino. Quando eu creio que os pais devem lembrar do dia que os seus filhos nasceram, quando o pai fica do lado de fora ou entra na sala de cirurgia e quando vê aquela criança ali sendo tirada, aquela criança que vem ao mundo tão perfeita, tão bela, é um milagre. Saber que saiu aqui de dentro de nós é um milagre da vida. Tão perfeito, tão pequenino e tão frágil. Mas a responsabilidade também é muito grande de ser mãe. Deus fez com que nós, seres humanos, fôssemos mais frágeis do que qualquer outro ser vivo. E por isso, a mãe, ela tem uma grande responsabilidade na vida do filho. Estudando uma matéria de neuropsicologia, a gente estudando a questão do cérebro, a questão da maturação do cérebro da criança, a questão biológica. E é muito interessante que a criança nasce, ela não nasce vendo como nós vemos, né? Ela vê quase que em cinza e ela vê tudo muito borrado. E depois ela vai começando a ter uma visão somente de 15 centímetros na frente dela. E Deus tão perfeito colocou na mulher o seio para dar de mamar exatamente na distância que a criança poderia ver a sua mãe e já ir se socializando, vendo a vida, porque ouvir ela já ouvia, mas agora ela passa para um mundo visual. Então naquela distância que ela está dando de mamar, exatamente a distância que a criança consegue ver, captar o rosto da sua mãe. É um privilégio grande. Agora a Bíblia mostra exemplo de muitas mães, exemplos de mães que não foram boas mães, digamos assim. Mas nessa manhã eu queria falar apenas rapidamente de 4 mães que inspiram nossa vida, inspirou minha vida e eu espero que possa inspirar a sua vida também. Existe também a Bíblia, ela mostra as nossas dificuldades, a Bíblia mostra nossas fragilidades, mostra os nossos erros e mostram também exemplo de mães que não inspiraram com a sua vida, mas que foi deixado ali por Deus aquele exemplo para que nós não possamos seguir e não venhamos a cair no mesmo erro. Mas algumas mulheres que nos inspiram, e a primeira mulher que nos inspira, ou que inspira a minha vida, eu espero que venha inspirar a sua vida também, é Joquebede. Ela nos inspira coragem. Joquebede, se você quiser ler em casa, Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, você vai ver a história tão curtinha, mas que nas entrelinhas mostra uma grande história, a vida de uma mulher que nos mostra e nos inspira coragem. Aquela mulher, Joquebede é a mãe de Moisés. Ela vivia no Egito como escrava, todo o seu povo era escravo, há muito tempo escravo, mas aquela mulher não tinha uma mentalidade de escrava. É uma mulher corajosa, porque Faraó, ele fez um edito e disse que todos os meninos judeus que nascessem, todos do sexo masculino, deveriam ser jogados no rio Nilo, para serem comidos pelos crocodilos, para serem mortos, ou morrer afogado. Mas aquela mãe, com um exemplo de coragem que é para nós, ela se levanta e ela diz: o meu filho não será jogado, meu filho não vai morrer, eu não vou matar o meu filho. Ela não diz isso para os 4 cantos da terra ouvir, mas ela no seu coração, corajosamente, ela decide proteger o seu filho. E eu fico pensando naquela mãe, porque algumas mães devem ter jogado seus filhos e escutava o choro daquela criança. A criança chora quando ela quer alguma coisa, ou ela quer a presença da mãe, ou ela quer se alimentar, ou ela está sentindo alguma dor. E eu fico pensando em Joquebede, a coragem dela de esconder o filho, porque quando o filho nasce, chora muito.
Os pais, né, chegam no outro dia no trabalho assim, cansados, porque não conseguiram dormir bem. As mães também, até assim 1 ano de idade, muitas mães dormem muito pouco, porque os filhos choram mesmo, pedem a sua atenção, querem a sua atenção. E aquele bebê, ela decide escondê-lo. E eu fico pensando, os vizinhos não escutavam esse bebê chorar? Que mãe era essa Joquebede, que supria todas as necessidades do seu filho, mas só que o bebê foi crescendo. Acho que o choro foi ficando mais forte. Com 3 meses começa a interagir com aquela pessoa que está ao lado. E ela disse, eu não posso mais esconder meu filho, mas eu tenho que ter alguma ideia, eu tenho que ter um plano do que fazer para que eu possa salvar o meu filho. E naquela hora, o que ela faz? Ela pensa, creio que Deus dá a ideia para ela. Ela prepara um cesto e ela coloca piche, betume, piche por dentro e piche por fora, para não entrar água. Cobre com um lencinho e coloca ali seu filho. E coloca o seu filho escondido entre os juncos, porque ela não queria perder o seu bebê que era formoso. E colocou a sua irmãzinha mais velha para olhar, para vigiar o seu filho, enquanto provavelmente ela estava no trabalho, o seu trabalho de escravo. Amados, Deus, Ele honra, e Ele honrou a coragem daquela mulher. De repente o bebê chora, e quem vê são as servas da filha de Faraó, a princesa que tinha ido tomar um banho. E ela olha e diz, deve ser um dos filhos dos hebreus. E ela enche de amor, seu coração faz como as crianças cantaram, tum, 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 quando vê aquela criança chorando. E ela decide tomar conta. E sua irmãzinha, muito sábia, ela olha e diz assim, talvez a mãe tenha dito, olha, se alguém pegar, diga assim, que tem uma ama de leite ou alguma coisa. Eu não sei se foi a mãe que falou, ou já foi ideia de Miriam. Ela disse, se a senhora quiser, eu posso arranjar uma mãe judia para dar leite para ele. E quem ela vai buscar? A sua mãe, a mãe de Moisés, que agora, abertamente, diante de todos, podia ficar com aquela criança. Provavelmente até os 3 anos de idade, quando a criança era desmamada, cuidando, dando de mamar, até que ela entregou para a filha de Faraó. E este homem, Moisés, recebeu um ensinamento tão firme, tão forte. Eu fico pensando naquela mãe, enquanto dava de mamar, dizia, meu filho, Deus tem para você algo especial. Deus irá lhe usar para poder libertar o povo de Israel. E ela falou para ele de Deus. E foi um ensinamento tão forte, que mesmo Moisés, depois de grande, homem feito, ele ainda se lembrava. E ele serviu ao seu Deus. Então essa mulher nos inspira coragem, inspira fé em Deus. E é uma mulher que aproveitou o tempo. Ela usou muito bem o seu tempo. Ela sabia que tinha pouco tempo com seu filho Moisés. Ele não era seu. Mas eu queria dizer para você, mamãe, que os seus filhos também não são seus. Eles são do Senhor. E Deus dá um tempo determinado para que nós estejamos com Ele, para que nós o eduquemos, para que nós possamos ensiná-los a andar nos caminhos santos do Senhor. Se você, mamãe, não aproveitar esse tempo como Joquebede aproveitou, o seu filho lá na frente, provavelmente ele vai se desviar dos caminhos santos do Senhor. Que Joquebede lhe inspire coragem. Não aceite o que o mundo está colocando para o seu filho. Não aceite a filosofia do mundo, mas ensine o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. E ele será bem-sucedido em tudo o que ele fizer. Uma segunda mulher que também muito, mas muito mesmo nos inspira é Ana. Ana, a mãe de Samuel, nos inspira persistência. Uma persistente oração. Essa mãe, Ana, que nos inspira, ela era uma mulher amada pelo seu marido, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ela desejava
tanto ter um filho nos seus braços. Até porque na época que ela vivia, aquela mulher, essa história se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, no capítulo 1 todo, se você quiser depois ler, você vai ver a história de Ana. A história de Ana nos inspira de uma forma maravilhosa, porque aquela mulher era uma mulher que não tinha facilidade na sua vida. Talvez você diga assim: irmã Luzeni, é fácil dizer para ensinar os filhos, para cuidar, instruir nos caminhos do Senhor, mas eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, a minha vida é cheia de dificuldades, eu não tenho um marido que ajude, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, 2 expedientes. Você pode colocar muitas dificuldades, mas eu queria dizer que a vida de Ana não era fácil também. Porque a mulher naquela época que era estéril, ela era uma mulher que era, podemos dizer assim, discriminada pela sociedade. E além de tudo isso, ela tinha alguém dentro da sua própria casa, que era a outra esposa do seu marido, que tinha muitos filhos, porque naquela época o homem podia casar com a outra mulher, se a sua mulher que ele casou não lhe desse filhos. Mas ele amava Ana, e ele fica com Ana, e ele fica com Penina por causa dos filhos. E aquela mulher, todos os dias eu fico imaginando, porque quando a mulher, ela quer ser bênção, ela é bênção e abençoa todo mundo que estiver ao redor. Mas se uma mulher, ela decidir no seu coração infernizar a vida de alguém, ela consegue. Né? Dalila que o diga, não é verdade? Sansão desiste até de guardar o segredo, de tanto que ela o sufocou e ela aperreou. E eu fico imaginando Penina passando do lado dela e diz: cadê filho teu? Onde estão os teus filhos? E ela: vem, querido, com a mamãe. Mas depois vem outro filho e ela, eu acho que passava a mão na barriga, na frente de Ana. E dizia: quer colocar sua mão para ver como ele está mexendo? Para que Ana ficasse angustiada, porque ela não tinha filhos. E assim foram os anos passando, aquela mulher tendo filhos cada ano, mas Ana não tinha. Ana era uma mulher que tinha uma vida difícil. Ela não discutia com a sua rival. Olha, amados, amadas, principalmente nesta manhã, não discuta com aquelas pessoas que estão dizendo que você não é importante, que você não é valorizada, que Deus não está olhando para você, que você é uma pobre infeliz. Olha, o Senhor Deus diz: eu jamais te deixarei. Como diz a música, você é linda aos olhos do Pai. Mesmo que as pessoas não reconheçam, creia que Deus ama você e Ele tem um plano especial para a sua vida. Ele tem uma missão especial para você. E você deve cumprir essa missão para ser bem-sucedida. E aquela mulher Ana, ela também contava para Deus a sua amargura. Muitas mulheres estão amarguradas com a sua vida, amarguradas às vezes com o filho que não valoriza o seu trabalho, ou mesmo com a sua família, o esposo. E o que ela faz? Ela murmura, ela rejeita a sua família, ou ela vai contar para as pessoas. Mas Ana é um exemplo de mulher. Ela nos inspira porque ela contava todas as suas amarguras a Deus. E você lendo o texto de Samuel, você vai ver que ela diz: Senhor, olha para a humildade da tua serva. Se tu olhares para mim e me deres um filho, eu te darei de volta, para que ele seja usado para o louvor da tua glória. Essa mulher, ela é ouvida pelo Senhor. Deus lhe dá um filho. E ela entrega este filho. Deus deu um filho, deu filhos a você. E o que você tem feito com seus filhos? Você os retém? Ou você os entrega para que Deus possa usar para o louvor da sua glória? Para ser luz neste mundo de trevas. Queridas, Ana é um exemplo que inspira. Porque ela tinha tudo para se agarrar ao filho e não soltá-lo. Ela podia dizer: Senhor, eu disse que te
te daria, mas foi num momento de muita angústia. Senhor, olha para mim, eu não tenho como dar esse filho. Olha, minha rival tem tantos, eu só tenho um, e eu vou entregar para a tua obra e para o teu serviço. Mas ela não titubeou. Ela entregou para ser cuidado, não somente por Deus, mas por Eli, o sacerdote Eli. E eu fico pensando, que fé daquela mulher de entregar seu filho. Porque ela entregou o filho logo após ser desmamado. Ela entregou para o sacerdote cuidar. Ele morava dentro da igreja da época do templo. Mas que grande homem foi Samuel. Queridos, sempre por trás da história de um grande homem, de uma grande mulher, teve também uma grande mãe. Um pintor muito famoso, alguém chegou para ele e disse: como você pinta bem? Ele disse: eu devo isso à minha mãe. Porque quando eu era criança, nós éramos muito pobres, minha mãe tinha que sair para trabalhar e eu era o mais velho. E ela dizia: meu filho, cuide dos seus irmãos. E eu ficava tomando conta deles. E um dia, eu estava tão nervoso que os meninos estavam bagunçando tanto que eu dei um pedaço de papel para cada um pintar. E eu pintei e assim, ficou uma sujeira muito grande. Quando minha mãe chegou, eu pensei que ela ia brigar. E ela olha para o papel que eu tinha feito uma pintura, ela disse: quem fez isso aqui? Ele disse: fui eu, mamãe. E ela disse: você pinta muito bem. Ela disse: foi o elogio da minha mãe que me levou a ser um grande pintor. É uma grande responsabilidade que você tem. Ana soube entregar seu filho ao Senhor, crendo que Deus cuidaria dele. Muitas mães não entregam seus filhos ao Senhor. Entregam a um professor, entregam à escola, entregam a um trabalho, entregam ao mundo, mas não entregam ao Senhor. Entregam às vezes dizendo: Senhor, é teu, mas você o retém na hora da dificuldade. Tenha fé como Ana, entregue, porque o seu filho, a sua filha, será uma grande bênção para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Samuel foi o maior profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi tudo para a nação de Israel, porque ele era fruto de uma mãe que era persistente em oração. Ela podia ter desistido, mas ela não desistiu. Ela continuou orando, pedindo a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Que o exemplo de Ana, exemplo de persistência, de insistência em oração, de uma mulher que conversava e abria seu coração para Deus, possa ficar nessa manhã para você também, mamãe, em nome de Jesus. O terceiro exemplo é de Eunice. Eunice inspira dedicação ao ensino da palavra. Esse texto, como não é muito conhecido, eu quero ler para os amados irmãos. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E capítulo 3, versículo 15. Diz assim: você sabe... 3,15, desculpe. Você sabe porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E anteriormente ele diz assim: a fé que nasceu no coração de sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Que coisa linda, amados irmãos. Eunice, ela foi uma mãe que inspirou o ensino da palavra de Deus ao seu filho. Ela inspira para nós esse ensino, esse cuidado espiritual que nós estamos falando durante este mês. Ela era uma mulher casada com um grego, era um casamento misto. E aquela mulher, Eunice, a sua avó Loide, provavelmente aceitou a Cristo com as mensagens do apóstolo Paulo. Mas ela já ensinava ao seu filho desde criança as sagradas escrituras como uma judia. E ela passou os ensinos de uma forma tão forte, tão persistente, que o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz que ele pode ser o exemplo para os fiéis, e que ele deve ser esse exemplo. Amados irmãos, que a vida de Eunice nos inspire. Quantos aqui têm lares divididos, não tem um esposo que possa ajudar, e diz assim: o que eu posso fazer? O marido dá exemplo ruim para o filho,
Mas Eunice, ela tinha um marido que era grego, ele não era cristão. Não diz a Bíblia que ele tenha se convertido nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. Mas ela ensinou seu filho as sagradas escrituras. Era de tal forma, e foi de tal forma, que para o apóstolo Paulo foi algo admirável, ao ponto dele escrever, dizer como te ensinou a tua mãe Eunice e a tua avó Loide. Nós não temos desculpas. Se nós quisermos ensinar nossos filhos e ajudá-los a andar nos caminhos do Senhor, nós podemos fazê-los independente das dificuldades. Sabe por quê, meus amados? Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? Por último, nós vemos Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela nos inspira obediência. Amados, quando no capítulo 1 de Lucas, versículo 38, ela diz que se cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Você já perguntou para Deus qual o plano que Ele tem para a sua vida? Talvez seja um plano que inicialmente não seja muito agradável. A gente imagina assim, Maria, ela foi escolhida pelo Senhor. Mas ela teve que passar por tão grandes lutas. Ela teve que ser discriminada. As pessoas imaginem, até o próprio noivo dela, ele queria deixá-la. Porque como entender e como explicar para outras pessoas que aquela criança que estava no seu ventre tinha sido gerada pelo Espírito Santo? Quantas pessoas Deus pede alguma coisa para fazer na obra? O Senhor fala e quer colocar os seus dons e talentos na obra. E você diz, não, Senhor, é muito difícil. Não, Senhor, olha, tem oposição no mundo, tem uma oposição na igreja. E você não diz, eis-me aqui. Maria é um exemplo que inspira obediência. Porque ela disse, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade. Você nessa manhã tem coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Você não veio ao mundo por acaso. Você está aqui e Deus tem uma missão para você. Talvez você não tenha podido nos primeiros dias e não está podendo, a mãe dessas crianças, talvez fazer o que você sonhou fazer no mundo lá fora. Mas eu queria dizer que você pode mudar o mundo, educando a vida do seu filho. O mundo está precisando de mulheres que eduquem os seus filhos, que amem os seus filhos. Para cumprir com a nossa missão dada por Deus, nós devemos ter fidelidade ao Senhor. Precisamos estar nos pés do Senhor como Ana. Precisamos ter a coragem de Joquebede. E precisamos obedecer como Maria. E se nós tivermos isso, nós seremos como Eunice. Ensinaremos às nossas crianças o caminho em que deve andar. Em que ela deve andar, porque ela jamais se desviará dele. Se você estiver com o seu filho, ao sentar, ao deitar, ao levantar, se você for um exemplo de mãe, esse exemplo jamais será esquecido. Eu perdi minha mãe com 18 anos. Mas a minha mãe deixou um legado tão forte na minha vida, que eu jamais esquecerei. Você pode mudar o mundo. Quando as pessoas dizem assim, irmã Luzane, foi uma bênção, ou fala alguma coisa, eu digo, eu louvo e engrandeço a Deus, primeiramente, porque dele é tudo que tenho, tudo que sou e tudo que vier a ser. E devo à minha mãe. E louvo a Deus, porque Deus deu a mim, a Auri, a mãe que me inspirou. Ela me inspirou coragem, me inspirou fidelidade, amor à palavra de Deus, aproveitar todo o tempo. Em tempo e fora de tempo. E ela até dizia, me inspirou até trabalhar muito. Porque ela dizia, olha Luzeni, aqui na terra não é o nosso descanso. Nosso descanso é no céu. E parecia que ela já sabia. Ia morrer com 46 anos. Mas ela aproveitou o seu tempo. Ela nos ensinou. E o seu legado continua. Porque cada vez que eu falo do amor de Jesus, cada vez que eu prego, cada vez que eu educo, cada vez que eu ensino, eu creio que ela recebe parte do galardão.
porque ela foi bênção na minha vida. Seu filho vai poder dizer isso de você. Quando você partir, seu filho vai poder dizer isso de você. Minha mãe era uma mulher fiel. Minha mãe pagava um preço em oração. Minha mãe era um exemplo de coragem. Ela não obedeceu ao que o mundo mandava, mas ela obedeceu à vontade de Deus. Minha mãe era uma mulher que me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Eu acho que todos nós, não somente as mães, mas todos nós que estamos aqui, deveríamos pensar um pouquinho naquele dia, se Jesus não voltar, que a gente vai estar aqui, nesse lugarzinho. Sabe por quê? Porque se a gente pensasse um pouquinho mais, que a nossa vida é frágil, passageira, que a nossa vida vai muito rápido, mesmo que a gente viva muito, nós aproveitaríamos cada minuto do tempo que o Senhor tem nos dado e aproveitaríamos da melhor forma. Tudo tem um tempo determinado. Deus tem um tempo para você educar. Deus tem um tempo dado por Ele para que você possa estar com o seu filho. Vai chegar um momento que ele vai estar no mundo, você vai querer estar com ele e ele não mais vai querer estar com você, porque ele vai ter tantas outras obrigações. Então aproveite esse tempo. Eu louvo a Deus porque nós temos muitas crianças hoje na igreja. Se nós temos muitas crianças, é porque temos muitas mães, muitas avós, muitas tias. Graças a Deus por isso. Então, se nós temos criança, você vai poder ainda educá-los, instruí-los nos caminhos do Senhor. Aproveite esta oportunidade. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas eu queria dizer para você, mamãe, você não está só. O Senhor está com você. E se você o buscar de todo o coração, se você o servir de todo o seu coração, Deus lhe honrará. E eu louvo a Deus, queridos, porque Deus honra o ministério de uma mãe. Deus não vai esquecer das suas lágrimas. Deus não vai esquecer da intercessão que você tem feito para os seus filhos. Mas que você lute por eles, como Joquebede lutou por Moisés. Jamais, jamais, jamais desista dos seus filhos. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Eu queria convidar você para baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Se você, mamãe, nesse momento quer uma oração, fique de pé. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você está sentindo que na sua vida está faltando um pouquinho mais de amor, peça a Deus. Se você sente que não é muito corajosa, a ponto de enfrentar o mundo, enfrentar quem for que queira prejudicar os seus filhos, se você sente que não tem passado para eles os caminhos do Senhor, se você não passou para o seu filho, você pode ainda passar para o seu neto. Lloyd passou para Timóteo. Mas que você possa ensiná-los na dependência de Deus. E Deus que está neste lugar está ouvindo o seu clamor. Pai, nós somos mães. Nós estamos de pé nesse momento porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, não temos como educar se o Senhor não trabalhar já em nossa vida e nos der sabedoria para saber fazer isso de uma forma lúdica. Nós não temos, ó Deus, em nós mesmos coragem, porque nós somos frágeis. Mas nós estamos aqui de pé para rogar pelo Teu socorro, pela Tua sabedoria, pela Tua força. Nós Te amamos, Senhor. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos deu. Mas ajuda-nos a cumprir com a responsabilidade que o Senhor nos deu também. Que o exemplo dessas mulheres da Bíblia, Joquebede, Ana, Eunice, Maria, possam
falar aos nossos corações, possam também inspirar a nossa vida, e que nós possamos ser melhores mães do que temos sido. E entregamos a Ti os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.